que é o que vai acontecer agora a partir desse momento, certo? Então, a gente vai estar trabalhando nessa região sul brasileira, certo? E aspectos que a gente não costuma ver quando vocês já estudaram isso lá atrás de uma forma muito simplória, né? A gente vai estar aprofundando aí as características gerais aí de cada região, certo? E aí, conhecendo essas características gerais, você vai saber fazer a interpretação aí das questões das provas de humanas, certo? Que estão relacionadas aí no conhecimento do território brasileiro. Então, a região sul possui a menor área territorial, certo? Ela é composta aí por esses três estados aí principais, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. É uma população de aproximadamente aí 30 milhões de habitantes, densidade demográfica de 47 habitantes por quilômetros quadrados, e uma característica marcante dessa região foram os fluxos imigratórios, certo? Intensos aí que ocorreram aí a partir da segunda metade do século XIX, recebendo aí portugueses, alemães, poloneses e tudo mais aí, por conta aí da questão de ocupação do território, para não perder essa área que não era muito povoada, né? Tinha uma densidade demográfica bem reduzida. Aí o governo brasileiro, ele incentivou a questão da imigração, né? Da ocupação a partir da imigração de nacionalidades europeias. E aí, dentro desse processo de incentivo, foram dados vários subsídios, né? Eles falam que é a colonização subsidiada. O que é essa colonização subsidiada? O governo ele dava terras a esses imigrantes, dava também questão de linhas de crédito, né, com equipamento, para compras e tudo mais, para trabalhar ali naquela parte da agricultura. E aí você começa com uma forma de organização social muito mais planejada, né? Tanto é que quando a gente vai para o sul do Brasil, a gente tem essa consideração. Fala, nossa, é outro país, né? Mas não é outro país. Ouve aí. Vocês estão me escutando, pessoal? Sim ou não? Tá Responda aí. dando, tá dando uma travada muito monstro. É porque passou aqui instabilidade na conexão, mas estão escutando aí, né? Então a gente vai ter essa questão da forma de uma colonização planejada. Por exemplo, quando a gente pega o Nordeste brasileiro, que foi a primeira região aí onde a colonização se intensifica, né? Você tem a colonização por exploração. Portugal veio para cá e queria tirar e levar riqueza e lançar lá para a Europa, né? Para Portugal, lá para a metrópole. Então, não visava o desenvolvimento local, aplicação de investimento para desenvolvimento local. Então, tudo começou de uma forma muito sem planejamento. Aí, quando você pega o sul do Brasil, ele foi todo o quê? Os caras já tinham a cultura deles lá, da Europa, trouxeram essas culturas, hábitos, culinárias, arquitetura e tudo mais, e implantaram num território que foi dado a eles de forma organizada, planejada, e com subsídio ali para poder cultivar ali suas produções, suas criações de animais e tudo mais ali. Então começa de uma forma organizada. Aí você tem uma estruturação muito melhor do que do que as outras regiões brasileiras que são mais antigas e tiveram um processo de colonização totalmente sem desenvolvimento local. Aí eu estava vendo uma discussão sobre a questão da vinda da família real para o Brasil, né? Aí eu estava imaginando, né? Eu dou aula de história também. Aí o que é que acontece? Mas eu prefiro geografia, tá? Eu sei algumas coisas de fatos históricos assim, mas a geografia para mim é o principal, assim. Eu tenho especialização em ensino de história e meio ambiente, mas eu gosto mesmo de geografia. Mas às vezes eu entro na questão do fato histórico, o que é importante para a gente entender por que é que o espaço geográfico ele vai se modificando, né? Então, o processo histórico ele explica muita coisa para a gente. Então, é importante você estar sempre dentro do processo histórico. Aí, o que é que acontece? Estava falando sobre a questão da vinda da família real para o Brasil, né? A gente sabe que eles vieram corrido de lá, vocês já estudaram isso aí, né? O Napoleão estava lá querendo entrar em conflito lá com Portugal, o rei de Portugal veio corrido lá de Portugal para o Brasil. E aí transferiu a corte toda para o Brasil. Mas eu estava analisando como seria o Brasil se a família real não tivesse vindo para cá. O que é que vocês acham? Teria um desfecho melhor ou pior? Dentro das informações que a gente tem do contexto histórico. Eu Caso acho a que o nosso família...
acho que a nossa independência seria um pouco mais demorada, muito mais demorada do que foi. E até a própria estruturação do país também, né? Com os equipamentos que foram montados aqui quando vieram para cá. Então, assim, é justamente essa questão aí, ó, que a Maria falou. Se a gente não tivesse tido a vinda da família real para o Brasil, seria pior, porque as faculdades, as santas casas, que são os hospitais, né? Os bancos que foram criados, o próprio Banco do Brasil, que é um banco antigo aí, né? Então, tudo isso aí foi criado, essa infraestrutura foi criada porque eles vieram para cá. Caso eles não tivessem vindo para cá, boa parte dessas feitorias aí não teriam sido implementadas. Então, talvez a gente tivesse um nível de atraso aí, enquanto instituições muito maior, né? Então, teve um ponto positivo. Tudo tem um ponto positivo e negativo, né? Um dos pontos positivos foi essa questão aí de trazer uma infraestrutura, né? De faculdades, santas casas aí, que eram os hospitais da época, e tudo mais aí. Equipamento de portos, né? Equipação, o investimento em equipamento de portos e tudo mais aí, na época, certo? Então foi importante. Então a gente teve esses fluxos migratórios. Aí a gente vai ter, ó, o início do povoamento, século XVII aí, ó, 1600. Deixa, deixa eu só jogar isso aqui para o canto para a gente visualizar tudo aqui com visualização melhor. Então a gente vai ter início do povoamento europeu, aí tem as reduções jesuíticas, né, ou missões. Jesuítas espanhóis realizaram a catequização de indígenas e atividades agropecuárias. E os bandeirantes paulistas, né, invadem as missões para capturar indígenas para trabalhar nas fazendas de São Paulo e Minas Gerais. Primeiras cidades fundadas na época, todas em Santa Catarina, né, 1689, Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco, atual São Francisco do Sul, 1675. Nossa Senhora do Desterro, né, que hoje em dia é Florianópolis, e Laguna, em 1676. Observe que nessa primeira fase, ó, até Santa Catarina, aquela região onde se localiza o Rio Grande do Sul, ela estava praticamente despovoada. Um dos pontos onde se investiu para colonizar essa área aí foi justamente isso, que existiam disputas ali com Paraguai e Uruguai para tomar aí, na verdade com os espanhóis na época, né? Para tomar aquela porção de lá, que pertencia aos espanhóis. Aí você tem os bandeirantes, imagens aí dos bandeirantes fazendo o processo de escravização dos indígenas, os jesuítas aí, que era a igreja católica, que era muito forte no estado na época, né? Fazia parte. Vocês lembram do regime do padroado? Quem lembra disso aí, que já estudou em história? Que era o regime do padroado? Quem lembra? Acho que a gente não estudou isso. Ou Já se sim, estudou faz muito tempo. já estudou já no ensino fundamental, né? É quando a igreja católica ela tinha influência no estado, né? E aí as decisões políticas estavam relacionadas, né? E aí nesse processo de colonização. Então a gente vai ter o século XVIII, né? Os açorianos, as Minas Gerais e os tropeiros. Em 1742 chega a região sul, os portugueses na Ilha dos Açores, os açorianos, que fundam aí a Vila do Porto do Cais. Aí começa a surgir aquela região do Rio Grande do Sul, onde está Porto Alegre. Final do século XVII e no século XVIII formaram as instâncias, ó, que eram as fazendas de criação de gado, nos campos da região sul para o fornecimento de carne e couro para Minas. Tinha muita questão das charqueadas, né? Que é aquela carne salgada, porque na época não existia energia elétrica em todo lugar e nem a questão de geladeira, né? Então, a charques, carne salgada aí, era muito comum aí nessas instâncias aí da região sul do Brasil. Mão de obra utilizada nas instâncias, composta por escravos africanos, açorianos, indígenas e espanhóis, de origem aí ao povo gaúcho. Para escoar a carne de charque, ó, e o couro, essa carne de charque é justamente essa carne salgada, para poder preservar por mais tempo. Para os mercados compradores, ganha importância aí a figura do tropeiro. Alguns poucos dos tropeiros deram origem a cidades, como São Joaquim, Osório e Castro. Quem já comeu feijão tropeiro aí? Já ouviram falar no feijão tropeiro? Em pessoas. Tem alguém aí? Sim, senhor. Já ouviram falar? Jana, Júlia, já ouviu falar nisso Já aí? ouvi, mas nunca comi. Já. Então, é justamente dessa época aí. Arroz tropeiro é muito bom também. Não, é arroz carreteiro.
Isso. Não, esse eu comi. esse eu comi. Ah, É o mas fe... tem arroz tropeiro também? Não. Não, é feijão tropeiro e arroz carreteiro, ou arroz de carreteiro, como eles chamam. E Nossa senhora. são comidas justamente originárias a partir dessas expedições, ó. Como os tropeiros eles tinham que, aqui embaixo, né, conduzir grandes manadas, grandes concentrações aí que eles faziam, né, as migrações aí de um lado para outro, com rebanhos de equinos ou rebanhos de gado aí de um lado para o outro, eles tinham que levar aquela comida misturada ali, né, junto ali, fosse uma comida seca para não estragar tão rápido. Não por isso que um arroz de carreteiro, que é uma mistura de arroz com um monte de coisa, né, com carne seca, linguiça, um monte de coisa, e feijão tropeiro a mesma coisa também, para poder estar se alimentando no meio da estrada. E virou um prato da culinária nacional aí, que pertence à identidade cultural do Brasil, essas comidas. Feijão tropeiro, arroz de carreteiro, tudo mais. Os açorianos ali em cima. Então você vai ter a ocupação europeia da região sul, que é mais no século XIX, né? Então o que a gente tem hoje aí daquela configuração de como se fosse, muita gente fala que é a Europa brasileira, né? A imigração e a produção de espaços no sul, que começa no século XIX. O povoamento se intensifica aí com a necessidade de cultivar as terras do sul e com o decreto de Dom João VI, aí, 1808, certo? Que permitia a vinda de estrangeiros para o Brasil. Aí vai ter informações aí, portugueses açorianos, que se localizaram ali naquela parte do litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Os alemães fundaram Blumenau, né, que é uma cidade bem bonita mesmo, que traz bem as características de arquitetura. Eles preservaram boa parte da cultura aí, alemã também no calendário cultural deles aí. Joinville e Blumenau são duas cidades aí que tem muito essa questão da característica, né? Blumenau no Rio Grande do Sul e Joinville em Santa Catarina. Italianos introduziram a cultura da uva e a industrialização na cidade de Bento Gonçalves, Garibaldi e Caxias do Sul. Lembrando que Bento Gonçalves e Garibaldi são nomes aí da Revolução Farroupilha, né? Já estudaram? Lembra que vocês já estudaram isso? Revolução Farroupilha, Isso sim. Bento Gonçalves e Garibaldi são nomes importantes aí virar nome de cidades, mas são personalidades aí dessas revoluções que aconteceram aí no território brasileiro. Que o Rio Grande do Sul ele queria se tornar uma nação independente, né? Com essas figuras aí, Bento Gonçalves e Garibaldi. Poloneses e ucranianos fixaram-se em Curitiba, nas proximidades de Ponta Grossa, Castro, Lapa e Ivaí. Quando a gente fala de Curitiba aqui, ó, Curitiba é uma das cidades mais organizadas socialmente. Vocês já ouviram falar, né? Nível cultural, nível de organização urbana, social, espacial, eles têm uma cultura muito evoluída, né? É uma referência em transporte público, é uma referência em organização urbana, em saúde, eu não sei se está ainda, mas era uma referência em saúde pública também, educacional também, então eles são referência em um monte de coisa. Curitiba é uma cidade referência no Brasil nessas questões aí. Os japoneses também, em 1908, fixaram nos municípios de Maringá e Londrina. Londrina eu tive a oportunidade de conhecer, uma cidade também muito bonita. Fundaram as cidades aí de Açaí e Uraí, certo? Aí a gente vai ter aí as questões físicas aí. A gente viu a parte aí como é que começou, né? Então a necessidade de ocupação da região sul veio por conta aí de não deixar o território sem ocupação, porque ele poderia ser perdido aí para os outros países vizinhos. A princípio para os espanhóis e depois para Uruguai ou Paraguai. Inclusive teve a Guerra do Paraguai, onde o Brasil saiu vencedor aí e consolidou a configuração do território que a gente tem hoje, né? Do mapa. Caso não houvesse essa imigração e essa colonização por parte dos imigrantes, com incentivo dos governos brasileiros, ó, o que aconteceria? O mapa do Brasil ele poderia ter uma configuração diferenciada. A gente poderia não ter aquela partezinha de baixo, né? Onde está localizada aí Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Caso não houvesse esse esforço em colonizar. Aí a gente entra na parte aqui do relevo e da vegetação do Rio Grande do Sul, ó, da região sul brasileira. Então a gente vai ter, ó, acompanha aqui comigo, terras altas, que é a região serrana, destaque aí para a Serra do Mar e Serra Geral. Essa Serra do Mar ela começa no sudeste, né? Se estende aí até uma parte do sul do Brasil. As vegetações que a gente vai ter,
que são os ecossistemas presentes aí nessa região sul, vai ser o quê? Ó? Mata Atlântica, na região mais costeira próxima ao litoral. Mata dos Pinhais, que são a mata de araucária, também conhecida, né? Já ouviram falar na mata de araucárias? Sim ou não? São aqueles pinheiros lá da região temperada brasileira aí. Curiosidade, São Joaquim, Santa Catarina é uma das cidades mais frias do país, situada aí a 1.360 metros de altitude e influenciada aí pela massa de ar polar, menos 10 graus Celsius e queda de neve aí no inverno, certo? As terras baixas, planícies costeiras, região de Florianópolis ali, e as planícies fluviais, que é a margem dos rios ali, que desembocam ali em Porto Alegre ali. Vegetação, campos e pampas também, campos sulinos chamados, ou pradarias, são os nomes que são sinônimos aí para os campos e pampas, né? Pradarias ou pampas gaúchas. Destaque aí para a criação de gado, de equinos e ovinos aí nessa região. E os lagos costeiros, ó, separados pelo mar por extensos cordões litorâneos, que são as restingas. Esses lagos aí é bem presente, bem marcante ali em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O litoral da cidade de Porto Alegre, você tem muito esses lagos costeiros aí, que é a Lagoa dos Patos, Lagoas Mirim e Lagoa da Mangueira. Acho que tem até uma imagem que fala aqui, ó. Não. Esse aqui, ó, Lagoa Mirim, Lagoa Mangueira e Lagoa dos Patos, certo? São essa região lacustre aí, basicamente no Rio Grande do Sul. Aqui a gente vai ter São Joaquim, ó, 1988, ó, teve uma nevascazinha mais intensa, né? Então, você vê a rua repleta. Se você olhar e perguntar a pessoa se é o Brasil aqui, vai dizer que não, né? Vai dizer que é outro país. Mas neve nessa intensidade, né? A gente sabe que a região sul neva, mas não chega a acumular, né, um volume tão grande, uma camada tão grande de neve quando ocorre aí a precipitação. Lembrando que neve é uma precipitação, sabia? Quando a gente fala, ó, chuva, neve e granizo são formas de precipitações aí dentro aí da meteorologia. Fenômenos meteorológicos, precipitação, pode ser chuva, neve ou granizo. E a gente tem São Joaquim aí, 1988. Aqui a gente tem imagens aí da cidade de Florianópolis, a planície litorânea, e Porto Alegre, aí, que é uma planície fluvial. Qual a diferença? Uma é uma planície que está conectada diretamente com o litoral, com o Oceano Atlântico, e outra, ó, que a gente fala aí que é a planície fluvial, porque essa parte aí costeira de Porto Alegre não é diretamente com o mar aberto, são com aquelas lagoas que a gente viu anteriormente. Por isso que a gente fala que é uma planície fluvial, certo? E não litorânea. Ali a gente vê a imagem dos Pampas, né, que pega aqui boa parte do sul do Rio Grande do Sul e também do Uruguai e boa parte aqui da porção leste aí da Argentina, certo? Então, aquela vegetação mais rasteira, gramíneas, né, onde a atividade aí de pecuária, né, é muito forte, muito intensa. Vocês lembram quando a gente estava falando de desertificação, que eu falei que uma parte aí que o Brasil ele tem dois pontos onde a desertificação vem se intensificando. Quem lembra quais foram essas duas regiões do território brasileiro? Isso é sempre perguntado nas provas aí, ó. Quais são as duas áreas ou regiões brasileiras onde o processo de desertificação vem se intensificando? Quem lembra onde é que foi? Vocês estão aí, pessoal? Eu tô, mas eu não lembro, perdão. Só a Maria que fala, cadê a Alice? Deixa eu ver quanta gente tem aqui. Não é possível que eu vou ficar falando sozinho. Tem, olha quanta gente tem. Estamos aqui, mas não lembramos, professor. Nos lembre. O que é o processo de desertificação? Ó, o Robert aí, tá sem fone, Robert? Fala aí, Robert. O que é a desertificação em si? A Laura Renner, Laura Lembro não, Avon. ó, professor. Olha aí, tem gente que tá viva aí, a gente nem escuta a voz, né? Fica só escutando, né? A Camila com K, o Marcos Vinícius, a Ana Júlia já falou. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Tô querendo ampliar esse negócio aqui, mas não tô conseguindo não. Deixa eu ver. Ah, só fazer assim.
A Joyce, a Mel, cadê a Mel que conversa muito, hein, Mel? Emily Arruda, Mariana, Alexandre, Maria, Maria já falou já. Hoje eu vou. Ana Carolina, o João Augusto, o Aline, Gustavo Dantas, o Rodrigo. Rodrigo, tá entendendo tudo que eu estou falando, Rodrigo? Hein, Rodrigo? Está com o microfone aí, Rodrigo, para falar um pouco? Ele falou que sim, que tá. Mas não sei se foi Olha, um sim que tá pra ele tá entendendo ou se ele tá com o microfone. sim, eu tô. Eu acho que ele está entendendo aí, né? Então, assim, se quiserem falar, gente, pode falar. Eu acho tão interessante a aula participativa, onde eu já estou ficando rouco já aqui de tanto falar, ó. Que eu começo a aula 8 horas, só termino 2 horas da tarde falando. São 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 6 horas falando, sem parar, porque essa aula que a gente fica só falando, né? Explicando, explicando, explicando. Então, são 6 horas falando. Chega a garganta dói, já tá seca aqui, inclusive. O Ângelo não falou nada também, ó, né? Tá todo mundo caladinho aí. A Alice, né? Está sobre o seu cavalo manga larga machador ali, né? De raça, de pedigree, pura raça, puro sangue. Olha lá, olha. Deve custar uns R$ 200.000 um cavalo desse aí. Aí o que que acontece? Ó? A gente vai ter aí a Júlia. A Júlia tá, é um gatinho aí, Júlia, no seu carro? No retrovisor do seu carro? Então a gente vai ter essas considerações. Então participem, perguntem, questionem, se motivem, para que a gente possa aí interagir, certo? Então, dando seguimento aqui, ó, a gente vai ter, ó, eu estava falando sobre desertificação, né, para a gente concluir aqui. A Júlia respondeu aqui sim. Aí o que é que acontece? Ó? As duas áreas onde a gente vai ter o processo de desertificação muito intenso no Brasil vai ser justamente o semiárido, que é lá no Nordeste, quem estudou, aquela região passada lá, quem estudou. Então, quando você vier numa prova lá e estiver falando sobre o processo de desertificação, ele pode ser um processo natural e pode ser um processo por conta do uso intenso das terras ali pela ação humana, certo? Uso intensivo da terra sem ter um cuidado maior com a preservação dos nutrientes e da própria manutenção e estabilidade do solo, né? Prevenindo esse solo de erosão. Então, desertificação é quando a terra ela se torna infértil, né? E o processo erosivo ele se intensifica de uma forma que em alguns lugares gera até a alta salinização desse solo, empobrecimento e salinização do solo. Aí o que é que acontece? Nessa terra não vai nascer mais nada e o processo de desertificação ele vai se intensificando. Então, os dois pontos onde vem acontecendo muito isso é no semiárido brasileiro, lá no Nordeste, certo? E aqui nessa região que a gente está estudando agora, nessa região dos Pampas gaúchos aí, dos Campos Sulinos. Está acontecendo um processo de desertificação muito intenso aí, principalmente aí pela atividade pecuária, onde ocorre aí uma compactação do solo. Os animais aí só pisando, 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 vai compactando, o solo vai se tornando aí compactado, não tem uma variação de oxigênio, de aeração, né? E aí não nasce mais nada e vai gerando um processo aí de desertificação, certo? Então é no sul do Brasil, região dos Pampas Gaúchos aí, e no Nordeste brasileiro, no semiárido, onde acontece aí a desertificação. São os dois pontos aí do território brasileiro onde a desertificação vem se intensificando, correto? Aí as lagoas que eu já mostrei. A questão do clima, ó, subtropical, como a gente, porque a gente tem um trópico de Capricórnio cortando ali entre o Paraná e o sul de São Paulo. Dali para baixo é uma região subtropical, né? Então o Brasil ele tem região temperada, ele não é um país totalmente tropical, né? Ele é um país tropical com uma pequena parte aí na área subtropical ou temperada. E aí você vai ter temperaturas inferiores a 15 graus, precipitação bem distribuída, né? Entre 1.500 a 2.000. Recebe influência da massa de ar polar, provocando aí frentes frias com maior intensidade no outono e no inverno, neves e geadas. Ali a gente tem ocorrência ali da geada em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. E aí você vai ter, principalmente na época do inverno, que vai começar agora, né? Junho, julho e agosto,
se verifica a questão da precipitação de neve, principalmente nas regiões serranas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Cidades como São Joaquim, Santa Maria, aquela região serrana de Gramado ali, Rio Grande do Sul, né? Gramado, Canela, todo ano ocorre ali a precipitação de neve, por conta que vai estar numa região subtropical e ainda mais vai ter o efeito da altitude, né? Regiões serranas são mais altas, quanto mais alto, menor a temperatura. E se você tiver temperaturas abaixo de 0 graus, você tem possibilidade aí de ter precipitação de neve, certo? Como já nevou em capitais também, ó, Florianópolis, Curitiba, se não me engano, já chegou a nevar também, certo? Mas aí para que ocorra neve em Curitiba e Florianópolis tem que ter uma frente fria muito pesada mesmo para poder baixar essa temperatura aí para que ocorrer. Geralmente as neves ocorrem mais em áreas serranas, né? Cidades que estão no nível de uma altitude maior. A hidrografia, ó, a maior parte dos rios, eles vão ser rios de planaltos, certo? Rios onde você vai ter queda d'água, cachoeiras, corredeiras. Por isso são áreas onde os rios são mais propícios aí à construção de hidrelétricas, porque o represamento ele fica mais facilitado. Então você vai ter rios extensos e caudalosos utilizados na produção de energia elétrica, né? Essa parte aí da região sul e sudeste são as melhores áreas para se construir hidrelétricas. Por quê? Porque justamente os rios são de planaltos, são mais fáceis de ser represados. Aí tem o rio Paranapanema, Rio Paraná, que é a bacia do Paraná, é uma das maiores bacias hidrográficas que a gente tem no território brasileiro, e ela não é só brasileira, né? É onde está justamente ali a usina binacional de Itaipu, que ela não pertence só ao Brasil. E o Rio Iguaçu, ó, que é as cataratas do Iguaçu, que é onde está aquela tríplice fronteira, né? Brasil, Paraguai e Argentina. O Rio Uruguai ali divisa Santa Catarina com o Rio Grande do Sul e fronteira com a Argentina. O aquífero Guarani, ó, vocês já estudaram? Quem lembra aí do aquífero Guarani? Tem pessoas. Que é um dos maiores reservatórios subterrâneos do mundo aí, ó. E não está só no Brasil, vai estar presente aí em vários outros países, tanto Paraguai, Uruguai, Argentina. E a maior parte dele está no Brasil, né? 70%. Muitos municípios são abastecidos com águas desse aquífero, né? Através de poços artesianos, são aqueles poços perfurados ali para você extrair a água do subsolo. Aí você tem a imagem do aquífero Guarani, ó, que é esse grande reservatório de água aí na região do subsolo. E lembrando, ó, a maior parte está no Brasil, certo? Entre os estados aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aqui, ó, certo? Ainda pega um pedacinho de São Paulo, ó, aquífero Guarani, ó. Então são águas subterrâneas, né? Que são águas que estão aqui alojadas aqui na rocha impermeável e pode ser aí fruto aí de abastecimento de diversas cidades e também para a questão da agricultura nessa região aí, certo? Então esse aquífero Guarani tem importância muito grande. Então fechamos aqui, como a gente já está no horário, eu tenho que entrar na outra turma aqui, ó, passo rapidinho a aula, né? Dúvidas, questionamentos, considerações que gostariam de fazer aí? Para a gente encerrar essa parte aqui. E aí, pessoas? Nenhum, professor. Não, professor. Então, fechamos aqui a aula de hoje. Um forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus, se mantenham motivados, né? Eu sei que não é fácil se manter motivado, mas a gente pode criar uma atmosfera, sabia? Eu fiz um curso de coach no Instituto Brasileiro de Coach durante essa quarentena. Eu estou aproveitando para estudar. Estou fazendo Meu outra. Deus. Vocês acreditam que eu estou fazendo outra graduação? Estou fazendo outra graduação, estou estudando. Já terminei meu curso de missão pedagógica no Parlamento, na Câmara dos Deputados, que era um curso EAD, né? Vai ter a parte presencial depois, quando acabar a pandemia. Já fiz esse curso de coach lá, trabalhando a inteligência emocional, é muito importante por esse período, né? E estou fazendo outra graduação EAD, que já vou terminar em agosto. É brincadeira? Então a gente tem que aproveitar os momentos difíceis para estar se superando, né? E olha que não é fácil, eu estou em 2 escolas e o volume a gente está. Vocês sabiam que nós, professores, estamos trabalhando mais do que no presencial? Acreditem nisso aí. E aí estamos trabalhando de domingo a domingo em casa praticamente. Mas isso é bom demais, né? É necessário. Tudo isso é para levar o melhor do conhecimento para vocês aí. Então, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus aí. Não desanimem, né? Porque
mar calmo não faz bom marinheiro, né? Às vezes o mar tem que ficar atribulado para que a gente desenvolva nossas potencialidades. Forte abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.